Hello, welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossa, bonus class, mais uma aula de bate-papo aí, para ajudar vocês nas aulas de inglês a ter um rendimento melhor, a utilizar melhor os recursos, o seu potencial, ok? Bom, então vamos direto ao assunto. O assunto de hoje é você extrair o máximo da aula, tá? O máximo do seu potencial como aluno, você utilizar tudo que a aula, o dia da aula, a aula presencial te traz, tá? Então, são dicas super práticas que, se você seguir, você já facilita bastante sua vida. Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto é, aproveita a troca de professores, por exemplo, para você conversar rapidamente com seus colegas, para você levantar um pouco, né, dar uma esticada aí, descansar um pouco de ficar tanto tempo sentado, pode andar pela sala de aula, tal. A troca de professores, às vezes, o professor até chegar na sala demora um pouco, e aí você já dá uma aliviada de um eventual cansaço que você esteja, tá? E de precisar falar com seus colegas, ou simplesmente conversar, bater um papo. Bom, o professor chegou dentro da sala, já vai se organizando, não espera o professor falar esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, teacher chegou na sala de aula, já fica sentado, já esteja sentado, já pega o seu material de inglês, né? Deixa embaixo, assim, da carteira, já deixa tudo que você vai precisar para a aula, né? Suas canetas, né? Seu estojo, caderno de inglês, livro de inglês, se você leva dicionário, não tem problema, dicionário, tudo que você vai usar ali, apostila, tudo separadinho, ok? Bom, o material estando ali fácil de ser acessado, você faz a chamada, aguarda a chamada. Geralmente eu faço a chamada, depois que eu ensino os números em inglês, eu falo os números e o aluno responde a chamada em inglês. Então, os números variam, né? Vão aí de 1 a 35, ou de 1 a 40, e é muito importante que você saiba o seu número em inglês. Isso você precisa pegar para valer, tá bom? O seu número, que é o mesmo número para o ano inteiro, é muito importante que você saiba inglês, grave esse número, escreve num papelzinho até gravar, você saiba falar ele corretamente, e quando o professor chamar você, esteja atento. Isso é muito importante para que a chamada seja rápida, seja dinâmica e não se perca muito tempo de aula. Então, às vezes, eu percebo que tem que chamar muitas vezes alguns alunos que estão distraídos, conversando. Então, na hora da chamada, atenção ao seu número, tá bom? E depois que chamar o seu número, não distraia os outros colegas, que eles podem estar esperando a vez deles também. Bom, passado esse momento, atenção total no que está acontecendo durante a aula. Porque se você se distrai durante a aula, você com certeza está perdendo algum ponto, está perdendo alguma explicação, alguma coisa que está acontecendo, tá certo? E isso não volta mais, né? Por mais que a gente explique novamente, tenha uma revisão, uma aula presencial, você tem que aproveitá-la o máximo possível, cada momento. Então, geralmente, o que acontece no comecinho da aula? É corrigida a tarefa da aula anterior. Então, isso é muito importante. Esse ponto, fazer as tarefas. Tarefa em inglês é homework. Então, sempre que a teacher pedir um homework, é importantíssimo que você faça. Por quê? Porque na hora que você estiver sozinho em casa, é que você vai ter certeza absoluta se você entendeu a matéria ou não, nos pontos que você precisa de ajuda. Então, você, inclusive, já marca aquele ponto, né? Não lembro, ou lembro, mas tive dificuldade. Você até pode escrever ao lado, né? E tenta fazer alguma coisa que você consegue. Então, o homework, a tarefa de casa, ele é essencial, tá? Para você se autoavaliar e depois tentar correr atrás desse prejuízo já na aula seguinte, tá? É extremamente necessária a tarefa de casa justamente para as coisas não acumularem, tá bom? Você nunca pode chegar num dia de prova, por exemplo, e falar, não entendi essa parte, eu errei porque eu não entendi. Não, mas espera aí, você tinha que ter resolvido esse não entendimento há muito tempo antes da prova, né? Então, quando você perceber que a hora que você for fazer uma tarefa você não entende, você tem que resolver aquele problema na aula seguinte, tá bom? Bom, feita a tarefa, mesmo que em partes, você, provavelmente no começo da aula, essa tarefa vai ser corrigida.
essa hora de atenção total. Aquilo que você acertar, coloca, eu sempre falo para os meus alunos, usa uma caneta vermelha para que fique fácil de identificar depois, que essa tarefa está corrigida, que o que está ali está certo, você pode estudar pelo que está ali, tá? Se não fica coisas no caderno ali jogadas, você não sabe se está corrigido, se não está, você vai estudar ali, está correto, não está, tá bom? Então, minha dica é caneta vermelha ou uma cor bem chamativa, escreve, põe um sertão gigante ali onde está certo, para ficar fácil a identificação, só de abrir o caderno, tá? Acertou? Nossa, que maravilha. Errou? O que eu aconselho? Apaga, escreve novamente com a caneta, para você lembrar que aquilo lá você errou, mas que você está colocando certo. Então, talvez lembrar que aquilo você errou te dê uma atenção maior numa hora de estudar para uma prova, por exemplo, tá bom? Bom, próximo item. Escreveu, coloca o certo do lado para ter certeza no futuro que aquilo ali está certo, tá? Durante a correção, tem dúvida? Tire as dúvidas. Como é que você faz para tirar a sua dúvida? Levanta a mão. Levanta a mão, na hora certa, eu vou chamar você, você vai tirar a sua dúvida, eu vou explicar novamente, se precisar, tá bom? Se necessário. Então, vou explicar novamente, dar exemplo novamente. É uma hora de revisão, é uma hora de tirar dúvida, tá certo? É uma hora importantíssima a hora da correção da tarefa. E eu percebo que alguns alunos levam, assim, muito tranquilo essa hora. Não fazer a tarefa por algum motivo justificado, tá? O que você faz naquela hora se você não fez a tarefa? Você faltou, não pegou a tarefa com ninguém, ou não pôde fazer por algum motivo sério. Você faz o quê? Na hora da correção, tá? Você já não ganhou seu visto. Ok, se for um motivo justificado, você pode fazer para outro dia para poder ganhar o seu pontinho ali, ganhar o seu visto. Mas em termos de não entendi, faltei no dia anterior, não tive a lição, o que eu aconselho? Eu aconselho você a não copiar na hora as respostas. Aconselho você a deixar para um outro momento, tenta fazer sozinho, depois você pega as respostas com alguém que tenha corrigido, tá? Se o motivo for justificado, eu vou aguardar e te dou o visto depois, tá bom? Bom, terminada a hora da correção, provavelmente o que vai acontecer vai ser o início de um novo conteúdo. Esse conteúdo, ele pode vir de diversas formas, não tenha sua cabeça assim fechada, seus olhos assim, tá? Não, conteúdo, matéria, só quando escreve na lousa. Não, por favor, né, gente? Às vezes, já aconteceu várias vezes de haver uma aula num estilo diferente, às vezes com materiais concretos, né? Às vezes de uma aula de prática oral, né, de conversa, de diálogo, de uma atividade mais dinâmica, de levantar, de ir na informática, assistir a um vídeo, ter um debate e tal. E na aula seguinte, eu sempre pergunto para os meus alunos, o que foi o assunto da aula anterior, né? Para que o aluno pegue o caderno, olhe e tenha a responsabilidade ali de lembrar, participar desse planejamento da aula, né? E tem alunos que respondem assim, não, teacher, você não deu nada, não teve aula, você não deu nada. Então, assim, eu percebo que quando não escreve coisa na lousa e copia, tem alguns alunos que acham que não teve aula. Então, vamos mudar esse pensamento, tá? A aula, matéria, conteúdo pode vir de diversas formas, tá bom? Então, como que vai ser, que tipo de conteúdo que pode ter? Pode ter um conteúdo de gramática, que são as regras da língua, pode ter um conteúdo de vocabulário, que é aprender palavras em inglês, né? Grupos de palavras, animais, partes da casa, números, tal. Pode ter uma interpretação de texto, né? Pode ter um exercício de listening, que é de áudio, de escutar. Pode ter um exercício de speaking, que é de falar, né? Pode ter vários tipos. O listening pode ser um diálogo, pode ser uma música, né? Isso é uma aula, ok? Pode ser um speaking, um aluno conversando com o outro, eu conversando com vocês em inglês. Pode ser um vídeo do YouTube, podem ser várias coisas. Pode ser a gente caminhando pela escola e vendo os lugares em inglês da escola, uma entrevista com alguém, pode ser qualquer conteúdo e também lousa, tá? Então, muita coisa na língua inglesa a gente vai para a lousa para fazer um resumo do que está no livro, ou então para complementar o livro, às vezes o livro não traz tudo, não traz de forma completa,
tá? Para colocar mais exercícios além do livro, para suprir a falta quando o livro não traz aquilo de uma forma legal, né? Nenhum livro é perfeito, então a gente vai para a lousa. E outra coisa, copiar também é uma ferramenta. Quando a gente copia, a gente também está exercitando, tá? Não entra muito nessa de que copiar não aprende. Aprende também. Não pode, claro, numa matéria você só copiar, mas copiar é uma das ferramentas, sim, de aprendizagem, tá? Se você está prestando atenção no que você está fazendo, tá bom? Então, copiar da lousa, todos esses exemplos que eu dei podem ser a introdução de uma matéria nova. Lembre-se, ela é nova, você nunca viu, então você precisa de atenção total. Quando você escutar uma matéria nova, for apresentado a ela, não coloque na sua mente aquele pensamento muito perigoso assim: eu não sei inglês, eu tenho dificuldade em inglês, eu não sei nada, eu não entendo nada. Quanto mais você ficar repetindo isso para você, uma hora o seu cérebro vai acreditar nisso, tá? E ele vai ter cada vez mais dificuldade porque ele bloqueia, ele cria um bloqueio. Não, inglês eu não sei, eu não gosto, eu não entendo. Você pode não gostar, tá bom? Não tem problema nenhum não gostar. A teacher não vai ficar, nossa, chateada com você e te perseguir se você não gostar de inglês. Você pode tranquilamente não gostar. E a vida é assim, a gente gosta de algumas coisas, de outras não, de algumas pessoas, de outras não. Isso é normal, tá? Você pode não gostar de inglês, não tem problema, mas você precisa saber o básico, porque faz parte da escola, tá bom? Então, o básico, o mínimo do mínimo, você tem que saber. Então, vamos criar estratégias aí para facilitar isso. Então, não diga assim, eu tenho dificuldade, o tempo inteiro falando isso. Não, vai lá e resolve a sua dificuldade, vai lá e resolve o seu problema, tenta sanar as dúvidas. Eu entendo totalmente. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em algumas outras matérias, tá? Então, eu entendo, eu respeito. Eu só acho que a gente não deve ficar falando isso toda hora e usando isso como um argumento, uma desculpa, né? Isso chega uma hora que você tem que saber o mínimo, não adianta, gostando ou não gostando, tá bom? Então, atenção total, ainda mais você que talvez não goste. Aí você tem que prestar mais atenção ainda, porque se você não gosta, provavelmente para você vai ter mais obstáculos, vai ser mais difícil. Aí você tem que prestar mais atenção ainda. Então, nessa hora, silêncio total, desliga de tudo. Desliga, esquece que existe celular, esquece que existe colega do lado tentando te distrair. Você fala para o colega, depois eu converso com você, eu tenho dificuldade nessa matéria. Aí você usa isso como desculpa. Tenho dificuldade nessa matéria, eu preciso prestar atenção, tá bom? Depois a gente conversa. Se ele for seu amigo mesmo, ele vai entender, tá? E presta total atenção. Tem dúvida? Levanta a mão. Agora, outra coisa que é uma armadilha para vocês caírem fora dessa armadilha, aquele você falar assim, eu não entendi nada. E se eu não entendi nada, o seu cérebro escuta e começa a acreditar nisso. E a gente sabe que não é bem isso. Ninguém, é muito raro, é raríssimo, quase impossível alguém não entender absolutamente nada. Toda vez que um aluno fala isso, ele está querendo dizer que ele não entendeu, que ele está desesperado, que ele está, né, que ele quer que eu explique de novo. Mas evita essa frase, eu não entendi nada. Porque se você prestou super atenção, algum pontinho ali você entendeu. Então, não se menospreze tanto, não entendi nada. Pô, você entendeu alguma coisinha assim. Tanto é que quando eu faço umas perguntinhas, o aluno sabe responder. É claro que ele entendeu alguma coisa. Mas talvez ele não tenha entendido o mais importante, ele não tenha entendido o todo. Ele está meio desesperado, ele está bloqueado, ele estava pensando em outra coisa e não prestou atenção, então ele quer que eu explique de novo, aí ele fala que ele não entendeu nada. Então, assim, cuidado com essa frase, é perigosa para vocês mesmos, tá? Qual que é o ideal? Levanta a mão e vai direto ao ponto daquilo que você não entendeu. Fala, teacher, não entendi essa parte, por que o go vira went? Teacher, eu não entendi como é que fala o número 3 em inglês, dá para você repetir? Então, seja mais específico do que falar não entendi nada, fica muito vago, tá? Agora, você pode ser honesto também, teacher, eu não estava prestando atenção, você pode explicar de novo? Eu posso explicar rapidinho para você de novo, mas assim, não torne isso um hábito, né? Eu não vou dar a mesma explicação super detalhada que eu dei, eu vou tentar resumir para você. Você já vai ter perdido alguma coisa, porque não entender porque não prestou atenção não está certo, né? Então, preste total atenção, tire suas dúvidas no ponto ali certo, tire a tua dúvida na hora. Então, eu comecei a explicar. Aquele início, você já não entendeu? Já levanta a mão e fala, teacher, não entendi, não estou entendendo. Não espera a explicação durar 5 horas para depois você falar que não entendeu nada.
Então, é uma coisa que não faz o mínimo sentido, não tem lógica. A partir do momento que você percebe que você começou a não entender, levanta a mão e já para. Teacher, não estou entendendo. A gente já começa a tentar resolver aqueles primeiros momentos que você não entendeu. Não vai esperar terminar a explicação toda para falar não entendeu nada e ter que explicar tudo de novo. Beleza. Vamos supor que você diga assim, bom, eu prestei super atenção, o professor explicou 1000 vezes e eu ainda não entendi. Como eu já disse numa aula bônus anterior, professores têm diferentes modos de ensinar, alunos têm diferentes modos de aprender. Também existe isso. Um aluno às vezes aprende melhor copiando, o outro aprende melhor falando em dupla, o outro aprende melhor saindo, indo na informática. Também existem diferentes estilos de aprendizagem. Então, às vezes, não casa ali, não encontra, né, o estilo que o professor deu com o seu estilo de aprendizagem. O que você pode fazer? Aí você pode usar suas próprias ferramentas para correr atrás. Então, o professor explicou 1 milhão de vezes, você não entendeu? Pede para um colega te explicar. Isso é muito comum, às vezes um coleguinha conversando com o outro, como fala a mesma língua ali, às vezes, né, o mesmo estilo, tal. Às vezes o coleguinha consegue te atingir de uma forma melhor. Não consegui, teacher. Tem o famoso YouTube, né, que eu já dei uma aulinha bônus, que ali tem 300 mil professores de inglês dando as mesmas aulas. Alguém você tem que se identificar com alguém, você tem que entender. Vai na internet, acesse os canais, eu passo para vocês, tá? Em sala de aulas confiáveis. Já falei sobre alguns, numa aula bônus sobre isso. E aí você pode assistir essa aula de diferentes formas, em 4, 5 canais diferentes, a mesma aula, para enriquecer, para complementar, tá bom? Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você não entende menos que entende menos que o seu colega, ou que, pô, às vezes você entende mais dificuldade em inglês, mas é super bom em matemática, história, geografia, e o seu colega é ótimo em inglês, mas não sabe nada de ciências, então cada um é bom numa coisa. O seu colega detesta educação física, você ama, você é bom naquilo, então, tá, isso aí não tem nada a ver, cada um é bom numa coisa e tem dificuldade em outras. Ok, esse é o momento da aula. Silêncio, atenção, tirar dúvidas. Na hora de fazer o exercício, a mesma coisa, provavelmente vão ter exercícios para praticar aquilo. Silêncio, atenção, tirar dúvidas. E uma coisa muito importante que eu queria dar dica para vocês: leiam as instruções dos exercícios. Então, muitas vezes acontece de eu passar um exercício, o aluno chega na minha mesa e fala, teacher, não entendi o que é para fazer. Eu falo para ele, às vezes o enunciado está inclusive em português. Eu falo para ele, você leu a instrução? Ele fala, não. Então, assim, isso é uma coisa que já aconteceu muitas vezes, viu, gente? Não é uma vez só, não. Então, essa dica que eu estou dando para vocês, leia o enunciado, leia o que é para fazer. Tente entender o que é para fazer através da leitura do enunciado, dos exemplos que estão ali no exercício. E você só vem perguntar se você realmente não entendeu depois de tudo isso, tá? Porque fica muito fácil, a gente não lê a instrução e a professora explica o que é para fazer. Não, vamos aprender a ler enunciado. Ler enunciado é uma dificuldade que eu percebo que muitos alunos têm gravíssima. Como é que ele vai fazer o exercício se ele não é nem capaz de entender a instrução do que é para fazer? E essa capacidade não é por ser menos ou mais inteligente, não, é por treino, tá? É por treino. Então, a pessoa ela vai ficando meio, né? Ah, alguém explica para mim, então para que eu vou ficar me esforçando? Então, leia o enunciado, se esforça, aprenda a entender os enunciados, tá bom? Faça o exercício, leve até mim. Os exercícios feitos ganham visto, esses vistos se tornam notas, porque eu acho que é importantíssimo, uma nota que tem muito valor para mim, muito preciosa para mim, é a nota do visto, até mais do que a prova. Elas valem a mesma coisa, mas o visto ele tem um peso maior. Por quê? Porque é o seu trabalho duro ali de todo dia, é o seu esforço ali de todo dia, né? Então, é a sua participação em sala de aula, a lição que você fez. Quando for uma tarefa em duplas, né, procure aproveitar a sua dupla para um ajudar o outro. A dupla, o grupo, não é para vocês baterem papo. Baterem papo, vocês batem papo no recreio. A dupla ou o grupo é para vocês terem uma ajuda ali uns dos outros, né, para complementar, para fazer um estudo em grupo, que é uma coisa muito legal. Então, aproveite isso, ok? Aproveite todos os momentos das aulas. Quando nós formos à informática, eu percebo que os alunos ficam muito empolgados para ir na informática.
quando a gente vai à informática assistir um vídeo, tem muita distração, muita conversa. Uma coisa que era para ser muito prazerosa, muito legal, às vezes acaba sendo um ambiente tenso, que a gente tem que ficar chamando atenção, tem que ficar olhando ali, cobrando para ficar quieto, né? Então, é desagradável, né? Então, aquilo é aula. Por mais legal que seja, que algumas pessoas acham, é uma aula. Então, atenção, respeito ao ambiente que você está, né? Se você não gosta, se você não está afim, fique quieto, fique na sua, sem problemas, mas procure não se atrapalhar e não atrapalhar os colegas, tá? Qualquer tipo de aula. É uma aula de speaking, de fala. É para você falar aquilo que está no exercício. Acabou, levanta a mão. Teacher, I'm done. Terminei. E a gente passa para a próxima instrução, tá bom? Isso, gente, esse tipo de comportamento em sala de aula, em aula presencial, vai ajudar muito vocês na compreensão do inglês, tá? Aprender uma nova língua é um conjunto de coisas que envolve muitas coisas, muitas atitudes, não é um milagre, tá? Não é porque você está sentado ali assistindo a aula, ou então está simplesmente sentado ali, que você vai absorver. E aí, ao final do 9º ano, você vai ser aquele aluno que vira e fala assim, eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada, por quê? Né? Geralmente, na cabeça do aluno, a culpa é sempre do professor. Mas eu não aprendi nada, por quê? Vamos recapitular. Será que você estava mexendo no celular? Será que você não estava prestando atenção? Será que você estava conversando com o seu colega? Será que você estava pensando na morte da bezerra? Parecia que estava ali quietinho, prestando atenção, mas estava viajando. Então, vamos ser responsáveis pelo nosso próprio sucesso. Porque mesmo que você esteja com um professor que você não julgue bom, você ainda tem algumas outras ferramentas que você pode se apoiar, tá? Então, se você tiver esse comportamento dessa forma, e participativo, tá? Tem muitos casos de alunos que às vezes a gente pede as coisas e ele simplesmente não faz. Ele não atrapalha os outros, não desrespeita, é um aluno educado, mas ele não participa, não faz. Na parte de speaking, né? Principalmente tem alunos que se recusam por vergonha, por medo, ou por não gostar, não querer participar. Então, assim, seja um aluno que participa, que se envolve, que sabe o que está acontecendo, sabe que matéria que está sendo estudada. Às vezes eu pergunto para os meus alunos, só para testar, né? O que vocês estão estudando em história? Qual que é o assunto atual? O que vocês estão estudando em ciências? Qual que é o assunto atual? E sem abrir o livro, sem olhar em lugar nenhum. O que nós temos estudado recentemente em inglês? Qual que é o tema das nossas aulas? Então, assim, seja uma pessoa que você sabe o que está acontecendo ali no meio que você está. Se você fizer todos esses passos, por mais dificuldade que você acha que você tenha, no final do 8º ano, você precisa ter o mínimo. Você nunca pode ser aquele aluno que diga, eu não aprendi nada, tá bom? Não precisa virar o especialista em inglês, mas você nunca vai ser aquele aluno que fala, eu não aprendi nada. Então, esse bate-papo de hoje foram dicas de como absorver e extrair o máximo da aula presencial, para você ter uma boa performance, para você chegar no fim do ensino fundamental e ir para o ensino médio com uma certa tranquilidade de que você sabe do que está sendo falado. Você pode não ser nenhum especialista, pode não ser o seu forte, a sua matéria preferida, mas você não vai com medo para o ensino médio. Você sabe tudo o que aconteceu desde o 6º ao 9º, tá? Com uma dificuldadezinha aqui, outra ali, mas você fez um estudo normal, tá bom? É isso, gente. Esse bate-papo é para ajudar vocês, mais uma vez, sempre com dicas, tá? Essas dicas são uma aula também. Quando a gente fala sobre estratégias de aprendizagem, né? Isso é uma aula, né? Se fosse uma aula presencial, você não poderia falar assim, teacher, não teve aula, você só conversou com a gente. Isso é uma aula, tá certo? Então, eu espero que vocês aproveitem essas dicas, levem para a vida de vocês de verdade, e vocês vão ver como que o estudo vai ficar até mais gostoso, até mais prazeroso, ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim aí no online ou no presencial. Bye, bye. See you.